Eu sou o Rafael Espírito Santo, sócio então do Veirano, sócio de imobiliário e de hospitalidade do Veirano. Rodrigo também sócio de imobiliário e de hospitalidade do Veirano. Cíntia VP, General Counsel da Acora Invest. A gente vai falar de um tema que está hiper em voga aqui no nosso mercado imobiliário, né? A gente vai falar sobre multipropriedade e vai fazer aqui ao longo do nosso painel um diálogo da multipropriedade com a hotelaria. Multipropriedade, ela já nasce sempre dialogando com a hotelaria, mas a gente vai procurar fazer e mostrar para vocês aqui, do ponto de vista jurídico, como esse diálogo se dá. Nosso painel vai começar com o Rodrigo, falando sobre multipropriedade. Em determinado momento, a Cíntia vai começar a falar e ver como as operadoras hoteleiras elas vêm enxergando o mercado de multipropriedade, como as operadoras hoteleiras podem vir a atuar nesse mercado de multipropriedade. Cíntia, apesar de ser da Acora Invest, a Acora Invest ser o braço de properties do grupo Acora, ela tem mais de década de experiência junto à Acora Hotels, né? E é com certeza uma das maiores especialistas em contratos hoteleiros que a gente tem aqui no Brasil. E ela vai contribuir com a sua experiência na estruturação de negócios hoteleiros, trazendo eles aqui para a multipropriedade. E no finalzinho, a gente fala um pouquinho também da questão de CVM, ver como a multipropriedade está sendo abordada e já está sendo abordada também pela CVM, tal qual o Condotel foi abordada, a multipropriedade está começando a ser abordada, a gente fala um pouquinho para isso antes de abrir para as perguntas. Vamos passando aqui agora o microfone para o Rodrigo, para falar sobre a multipropriedade. Pessoal, bom dia. Agradeço aos Marcos por estar tendo essa oportunidade da gente fazer essa interação entre o advogado do escritório, o advogado da empresa. Eu acho que isso é muito importante, isso traz uma riqueza de discussão e uma riqueza de troca de experiências muito boa. Sai um pouco da nossa operação ali do dia a dia e vem, né, para dialogar um pouco com o mercado. Esse tema, multipropriedade, é hoje o tema que, de uma forma ou de outra, está na moda, as pessoas falam muito disso, e acho que é importante a gente um pouco contextualizar essa situação, um pouco, não só os conceitos, que é um pouco do nosso objetivo aqui, mas, sobretudo, como isso está acontecendo, né, e a oportunidade que se tem, no painel anterior, a oportunidade que se tem hoje com os ativos estressados, e a oportunidade que se tem hoje com a multipropriedade, fruto de uma lei, né? O nosso direito civil law, a gente precisa de lei, não tem jeito, e o mercado carecia muito, tinha essa necessidade de ter um regramento para a situação envolvendo a multipropriedade. E, em dezembro do ano passado, finalmente a gente teve a lei, objeto de muita discussão, né? Sobretudo no meio acadêmico, dos profissionais, e nessa linha, a lei ela foi muito feliz por trazer vários balizamentos para a questão da multipropriedade. E uma coisa que é muito interessante quando a gente fala de multipropriedade, e que talvez as pessoas não tenham tido ainda essa análise, essa abordagem, e aí o link com a hotelaria, por exemplo, ou com a prestadora de serviços, que é fundamental, que, diferentemente de uma incorporação, de um empreendimento imobiliário, efetivamente, que você compra o terreno, você aprova o projeto, você vende e você presta assessoria no que diz respeito à construção, né, à assistência técnica, e sai desse negócio, o negócio é finito, acabou. Qual é o objetivo do incorporador? Comprar com permuta física, não botar um tostão, né, aprovar o projeto, vender tudo na largada, securitizar e já partir para um novo empreendimento. Esse é o objetivo do incorporador e, por isso, efetivamente, o negócio de incorporação é um negócio que dá muito certo. Porque você trabalha com o dinheiro dos outros, sem dúvida. Você vende durante a construção. Mas a multipropriedade é isso no que diz respeito a você vender as frações de tempo, nós vamos abordar, mas ela tem um viés que a lei exigiu que tenha o quê? A prestação de serviços. Então, quando você registra a multipropriedade, aonde? No registro de imóveis, a lei trouxe essa exigência, então você tem o crivo hoje de um registrador imobiliário para validar aquilo que a lei exige como multipropriedade. E se você, então, registrando no registro de imóveis, você passa a estar autorizado a fazer a comercialização daquelas semanas, né, das frações de tempo, e ao final,
pela convenção de condomínio, necessária para instrumentalizar essa ideia da multipropriedade, você tem que ter o quê? Você tem que ter efetivamente a prestação de serviços prevista na convenção. E quem vai prestar esse serviço? Então, este incorporador, esse developer que vai realizar o empreendimento no que diz respeito à aprovação de projeto, construção, idealização e entrega da unidade, né? Consequentemente da semana para ser utilizada, ele efetivamente tem que estar aliado, ou ele mesmo prestar o serviço, que é um outro monstro, completamente diferente do que ele sempre esteve acostumado, daí a necessidade de ter a parceria, com uma administradora condominial que vai realizar esse trabalho. E essa administradora condominial, na maioria das vezes, quando nós estamos falando da parte residencial hotelaria, é uma administradora hoteleira. Então, existe aqui na multipropriedade a necessidade de conjugar uma coisa que é construir e vender com a prestação de serviço. Então, é inevitável existir essa relação entre as partes. E nessa linha, o que a gente aqui preparou? Se nós pegarmos a lei, né, de multipropriedade, que trouxe, efetivamente, a alteração, seja no Código Civil, para trazer o conceito de multipropriedade imobiliária, e, ao mesmo tempo, a alteração da própria Lei 6.015, a Lei de Registros Públicos, para efetivamente permitir o ingresso da multipropriedade no registro de imóveis, nós vamos ter aqui alterações significativas no conceito, né, de que multipropriedade hoje, no direito brasileiro, é um direito real. E como tal, eu tenho que registrar aonde? No registro de imóveis. E como tal, se eu vou comercializar durante a construção, eu tenho que ter um memorial de incorporação. Então, essas alterações foram sensíveis e trouxeram o que a gente chama de um equilíbrio para essa relação da multipropriedade, que trouxe, consequentemente, também para o mercado, o que chamou a atenção do mercado de quê? De outros players que não estavam pensando nisso anteriormente. Sejam aqueles que vão, eventualmente, financiar essa operação, porque é um direito real. Eu posso dar em alienação fiduciária a minha fração de tempo. Eu posso estruturar um empreendimento desse com funding imobiliário, né? Embora a própria operação, por ser muito pulverizada, você vender em até, porque são 7 dias o mínimo, em até 52 semanas uma unidade autônoma, você realmente está muito pulverizado, você tem um funding automático. Mas o fato é que você pode trabalhar no mercado com essas situações. O próprio permutante de um terreno que vai fazer uma multipropriedade, ele pode receber unidades em alienação fiduciária. Por quê? Porque eu posso dar frações de tempo em alienação fiduciária, porque é um direito real. Né? E aí, nessa linha, qual foi o conceito que foi trazido e que é fundamental a gente entender? Que isso, de certa forma, nos dá um balizamento, mas dá também uma limitação. Limitações essas que a gente hoje já vem trabalhando na prática do mercado. A lei é muito nova. A jurisprudência, não temos ainda efetiva sobre isso. Né? Mas o que? A multipropriedade imobiliária, então, seria um regime condominial, porque de condomínio, de fato, porque eu vou ter várias pessoas sendo donas de um mesmo imóvel, né? Que cada proprietário de um mesmo imóvel é titular o quê? De uma fração de tempo. A qual corresponde à faculdade de usar, gozar. Eu posso fruir dessa semana, né? Com exclusividade, porque naquele momento, naquela semana, aquilo é meu. Mas de uma totalidade de um imóvel. Essa totalidade do imóvel foi um probleminha. Porque é quando eu tenho uma única matrícula, como eu consigo individualizar partes que eu imagino desse imóvel, mas que eu não consigo ali, no registro de imóveis, pelo conceito de imóvel hoje, né, ainda tipificado como princípio da unitariedade da matrícula, um imóvel, uma matrícula, então eu teria uma unidade autônoma, então sobre aquela unidade autônoma eu posso criar 52 semanas, por exemplo, no máximo. Mas eu poderia criar 52 semanas sobre cada quarto de um hotel que foi aprovado, como no Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos muito essa realidade, como uma única unidade autônoma, até por uma limitação urbanística. Nós já estamos hoje trabalhando, junto aos registros de imóveis e junto à própria municipalidade, para que a gente venha a ter projetos de lei, hoje, lei complementar no Rio de Janeiro, para trabalhar que os hotéis possam ter as unidades hoteleiras. E a unidade hoteleira, a UH, tenha uma numeração específica. Então, se eu tenho lá, consigo identificar que eu tenho quarto 101, quarto 102, quarto 103, as suítes, enfim, isso separado, eu consigo, com isso, ter uma licença de obra ou uma licença, na verdade, do HABITS, levo isso ao registro de imóveis e, consequentemente, se
Se eu tenho mesmo uma única matrícula, mas eu tenho essa divisão, eu consigo, na verdade, ter uma individualização e fracionar, não aquele imóvel todo, mas sim cada um desses quartos. E isso é um avanço muito grande, isso vai trazer para o mercado muita oportunidade. E ainda, nessa linha, desse conceito de multipropriedade, você tem o quê? Esse raciocínio é fundamental para a gente entender. A multipropriedade imobiliária como um direito real, que eu sou o titular daquele direito, que eu uso de forma exclusiva, né, alternadamente, e sobre a totalidade de uma determinada parte desse imóvel, ou do imóvel em si, como a própria lei coloca, de forma clara, eu, na verdade, tenho que ter a noção de espaço, porque é aquele imóvel, exclusivamente, e o tempo. Só que isso não necessariamente precisa ser só os 7 dias. E aí você abre para várias opções de negócio, tá? Mas isso, na verdade, existia? Já existia, mas você não tinha uma lei. E se você não tinha uma lei, e isso não tinha acesso aos registros de imóveis porque não era um direito real, era uma relação meramente obrigacional, todas essas operações eram lastreadas em quê? Em documentos que não tinham acesso aos registros de imóveis. E isso, na verdade, criava para quem? Para o mercado uma certa insegurança. O mercado que não estava acostumado com isso, sobretudo a desconfiança do incorporador. Eu vou entrar num negócio desse, que eu estou acostumado aqui a fazer a venda de unidade que eu vou vender, vai ter a sua matrícula e tudo. Agora eu posso dar em alienação fiduciária, posso dar em garantia, e agora eu passo a trabalhar com uma situação que é um condomínio, que é pró-indiviso, que na verdade eu não tenho acesso ao registro de imóveis, porque essas relações são obrigacionais, elas não têm efeito erga omnes, e aí vem uma lei e diz não. A convenção de condomínio que estipular que existe a multipropriedade, você tem ali os acordos, todos eles, e aí vem o papel do jurídico, para deixar isso de forma muito clara, o quê? Como instrumentalizar isso. E a lei exigiu que isso, se existe multipropriedade, isso tem que estar previsto na convenção de condomínio. E essa previsão faz parte do quê? Da convenção de condomínio. E a convenção de condomínio que tenha um capítulo que seja como um todo multipropriedade, porque tem um detalhe, eu não preciso, em um empreendimento, ter 100% das unidades como multipropriedade, o que é muito bom. Eu tenho estruturas, que hoje são as estruturas que mais estão rodando no mercado, até porque eu dei uma certeza de ter unidades para a operação hoteleira, em que metade, um terço, enfim, uma proporção X é mantido com o operador hoteleiro, ou é do operador hoteleiro, ou é do empreendedor, tá? E não faz parte, por exemplo, da multipropriedade, e o restante são multipropriedade, no sentido, são unidades de multipropriedade que você vai vender fracionado. E aí você tem a certeza de ter a sua diária sendo utilizada nas unidades que você manteve, e ao mesmo tempo, esse próprio operador hoteleiro tem 100% de unidades para ele prestar serviços e receber um valor por isso. A Cíntia, mais na frente, vai colocar os contratos e essas interligações entre as partes, entre esses ativos todos. Mas o fato é que a lei autorizou que eu não precisasse fazer 100% multipropriedade no empreendimento. Então, automaticamente, já existe ali o que é um multiuso, de certa forma. Tá? E aonde eu vou estabelecer isso? Na convenção de condomínio, autorizado pela lei. Isso não é uma invenção. O registrador não vai ficar assustado quando receber isso, porque está previsto na legislação. E mais, né? A própria alteração da 6.015, e aí sim houve um alargamento muito grande disso, ela autoriza que você registre a convenção com todos os documentos acessórios daquela operação. Então você tem uma convenção com o quê? Um calendário de uso. Como que eu vou usar? De que forma? As semanas são flutuantes, elas são fixas? Isso é uma vontade do operador? Não. Isso é uma garantia prevista na convenção, com seu anexo, registrado no registro de imóveis e que não pode ser alterado a qualquer momento. Isso traz estabilidade para o mercado. Isso traz investidor querendo fazer isso. Isso traz a realidade europeia, americana, que já está há muito tempo na nossa frente. Ao mesmo tempo, o regulamento de uso. Eu posso usar, quantas pessoas eu posso botar? Isso tudo está delimitado nesses regramentos, que fazem parte o quê? Dos documentos registrados no registro de imóveis que têm um efeito erga omnes, não só para aqueles que assinaram quando começou aquele negócio, como nós tínhamos numa situação de condomínio pró-indivíduo. Você tem a questão que é fundamental, que é o quê? Toda operação como essa, você tem a necessidade de tempos em tempos fazer manutenção e reposição. Não tem como você imaginar um empreendimento para sempre.
Ele de 10 em 10 anos, de 5 em 5 anos, de 20 em 20 anos, ele vai sofrer uma alteração, ele vai sofrer uma adequação, ele vai sofrer uma modernização. Então, como você pensar nisso? Chamar uma assembleia? Pedir valores? Não. Isso já tem, a lei trouxe a necessidade de um fundo de reserva para manutenção e reposição. Então, quando você paga, você proprietário de uma semana, de uma fração de tempo, de 1, 2, 3, 4 semanas, o que quer que seja, na estruturação que foi feita, que está lá no registro de imóveis, você paga o valor da taxa de condomínio, que é a taxa de manutenção, e você paga ainda um valor de reposição e de manutenção da sua unidade. Porque a unidade não é recebida no osso, vamos colocar assim. Ela é recebida totalmente imobiliada ou totalmente estruturada, se for comercial, se for shopping, se for galpão, né? Direitos e deveres dos multiproprietários. A questão do número máximo de ocupantes, a criação desse fundo de reserva de manutenção e reposição, as regras de acesso do administrador condominial. Pessoal, tem um detalhe muito importante na multipropriedade. Esse negócio ele foi criado, a mens legis disso não é a você usar indiscriminadamente, totalmente. Existe uma função social dentro desse contexto que você usa em conjunto com os demais, porque depois que você usar a sua semana, o seguinte vai usar a semana no mesmo imóvel. É a exclusividade durante aquele período. E, consequentemente, qual é o objetivo dessa história? Que aquilo tudo tenha uma longevidade, que aquilo funcione, que aquilo esteja disponível. E isso faz parte do quê? Faz parte, efetivamente, dos direitos que tem, por lei, previstos na legislação, previstos na alteração do Código Civil e, obviamente, traduzidos, e aí vem o trabalho jurídico, na Convenção de Condomínio e nos regramentos daquele empreendimento depositado no registro de imóveis, que este administrador tenha acesso à unidade, que se essa unidade estiver para locação, essa unidade efetivamente esteja o quê? Possa ser retida o uso por parte deste proprietário, porque ele está devendo, e ele está devendo por uma coletividade, não é só ele que está devendo, faz parte de uma unidade, é necessário o valor dele para aquela coletividade toda. Então é retida aquela unidade que pode ser locada, o valor absorvido para pagar suas despesas e efetivamente, aí sim, dado a ele o valor que sobejar. A mesma coisa de adjudicação, se for o caso. Tudo isso já previsto. Por quê? Porque o objetivo maior é aquela coletividade. E isso traz segurança para o operador hoteleiro entrar num negócio desse. Porque ele empresta a marca. Os contratos vão ser baseados nisso também, né? E ainda, a convenção de condomínio, é necessário que nessa convenção de condomínio exista o quê? A previsão de serviços obrigatórios disponíveis a todos os adquirentes e, ao mesmo tempo, os serviços que são, no sentido de a obrigatoriedade de colocar à disposição, mas são pay-per-use, né? Mas eles têm que estar disponíveis. Então, o direito deste proprietário, e aí a lei foi muito bem. Por quê? Porque tinha uma dúvida. É só para eu usar? Eu posso comercializar? Eu posso intercambiar? É claro. Porque é um direito real. Como todo direito real, eu tenho o direito de usar, gozar, fruir e dispor e reivindicar. E como tal, eu sou o titular daquilo que naquela semana eu posso usar. Eu posso, se eu não quiser usar, eu posso fruir, eu posso dar incomodato no sentido de emprestar a alguém ou, efetivamente, colocar para locação. E, ao mesmo tempo, posso intercambiar. A lei é clara nisso e isso é reproduzido na Convenção de Condomínio. E o que nós sugerimos sempre é que, se existir a intenção de ter um serviço de central de locações disponibilizado pela administradora desse empreendimento, no caso uma administradora hoteleira, que isso já esteja previsto na convenção e que, obviamente, se ele pode locar, mas se ele locar não pode existir a questão do pool paralelo, ele vai ter que fazer efetivamente por uma central de locações já pré-estabelecida com toda a situação. E ainda, nessa linha, a obrigatoriedade da contribuição, isso está previsto também na legislação, e aí você faz um paralelo com toda a questão da convenção de condomínio normal, né? Ele vai responder pelos danos que ele causar no imóvel naquela semana, vai ter um check-in, vai ter um check-out, tudo isso previsto, né? Ele não pode, obviamente, modificar aquela unidade dele de forma alguma, porque aquela unidade ele comprou para usar uma semana, que na semana seguinte vai ser utilizada. Até porque o dimensionamento de toda a carga, de toda a situação de energia, de água, de serviços, é para aquele tipo de imobiliário. E até porque aquele imobiliário vai ser reposto no tempo e nas políticas previstas por também um documento anexado que tem as políticas lá de reposição. Políticas essas que a lei autoriza que o administrador, no caso do administrador hoteleiro, por exemplo, possa
administrar diretamente esse fundo de reposição de manutenção, obviamente baseado no quê? E aí a transparência é fundamental. Nós temos a relação do consumidor, e quanto mais isso transparente estiver e depositado no registro de imóveis, ele, administrador, tem lá os poderes para realizar, lançar mão desses valores de acordo com aquela política ali prevista, né, na documentação que está no registro de imóveis. Então, é importante a gente aqui colocar que a questão da locação, ela é sempre sensível, porque é uma das fontes de renda, obviamente, do serviço que depois de instalado isso vai acontecer. E aí, nessa linha, a gente sugere sempre que, sendo esse o interesse, né, do empreendimento, do empreendedor, que seja previsto que, em existindo locação, vai se aderir automaticamente a uma situação de uma central de locações administrada, né, prestando esse serviço pelo condomínio, e aí, no caso, esse condomínio seria administrado, essa parte seria administrada pelo administrador hoteleiro, ou uma administradora de condomínio, se ela assumir toda a operação em si. Né? Eu voltei, desculpa aqui. Só antes de passar a palavra para o pessoal, eu queria só sintetizar com vocês uma questão importante, que seria que a lei, na verdade, ela veio para proteger o mercado, para dar um equilíbrio nesse mercado, e efetivamente ela foi fruto do que já vinha acontecendo, do volume de negócios que vinha acontecendo. Eu lembro que eu e Rafael, examinamos esse assunto há 2, 3 anos atrás, não tínhamos a lei, começávamos a discutir o projeto de lei em si, e nós vimos coisas assim como aconteceu no Condotel. Rio de Janeiro, infelizmente, foi um péssimo exemplo, e de lá a CVM foi para o Brasil inteiro, essa é a verdade. Essas estruturações essas aventuras jurídicas, para não falar uma palavra mais feia. E aí, nessa linha, a gente percebeu contratos de cessão de uso que não tinham acesso ao registro de imóveis, que sequer poderiam se enquadrar para aquilo ali. E o fato é que hoje não. Hoje eu vendo uma promessa de compra e venda, ou uma compra e venda com alienação fiduciária, registro no registro de imóveis, constituo um direito real, né, e posso transacionar esse direito real. E isso está trazendo esse equilíbrio, muito por conta de que o grande diferencial de toda essa história é a gente poder, numa convenção de condomínio, estabelecer todas essas relações, fazer todas essas amarrações e trazer essa tranquilidade para que diferentes sujeitos com diferentes interesses possam estar diante de uma coisa que está traduzida, instrumentalizada de forma muito clara. Unidade residencial, você numa única unidade residencial, se você consegue, de fato, identificar cada uma daqueles quartos, você consegue fazer uma multipropriedade. Num edifício residencial multifamiliar, isso serviria, por exemplo, numa situação de um co-living, em que você vai locar, mas você tem uma participação lá do quê? Foi comprado isso separado. E tem uma prestadora de serviço já lá, em convenção de condomínio, realizando aquele serviço conjunto. No edifício residencial multifamiliar, aí já tendo, né, as unidades autônomas. Você tem o edifício comercial. O edifício comercial no sentido, nós estamos trabalhando num projeto que a gente está viabilizando. Quantos profissionais liberais, e aí no multiuso isso se encaixa muito bem, precisam estar numa zona sul, na zona norte, no centro da cidade, em diferentes dias da semana. Aí fazem contratos de locação que sequer você pode entender como contrato de locação, e cada dia da semana ele está ali. Você tem um proprietário, depois para comprar tudo isso é muito confuso. Por que não comprar toda segunda-feira em determinado local, toda terça em determinado local? E está ainda com uma prestação de serviço lá dentro, para que a sua sala, o seu consultório esteja limpo e com toda a infraestrutura, e às vezes até com secretária ou o staff apoio. Tudo isso que previsto em convenção. É um produto novo para o mercado. E o que mais a gente percebe hoje, né, shopping center também, os quiosques, muitas vezes a gente já viu que podem ser feitos com multipropriedade, isso nos Estados Unidos a gente já percebeu, e o hotel e o multiuso, né, que a gente, por conta de você ter o grande, assim, como consumidor de hotel, como advogado que trabalha para a hotelaria, o que a gente percebe que o hotel precisa muito é ter a certeza de ele ter as diárias, e ele ter o melhor serviço possível sempre à disposição. Mas, ao mesmo tempo, é um dilema, porque você tem que investir, você tem que ter a sazonalidade. Quando você vai para regiões como Angra dos Reis, por exemplo, é terrível. Tem épocas do ano que são maravilhosas, mas tem épocas que são terríveis. Como você garantir uma receita padrão, mínima, mensal?
E aí você tem a multipropriedade que vai ter essa receita através do pagamento da taxa de manutenção. E, ao mesmo tempo, você tem uma reserva de unidades que você pode também trabalhar nisso. Então, isso tudo, de certa forma, são estruturas que a gente tem percebido que o mercado tem trabalhado, né? Tendo uma administradora que a lei exige que seja profissional, tá? E com todos os poderes lá identificados na própria legislação. E, por último, antes de passar a palavra para o pessoal, já tendo me alongado bastante, a questão da registral. A vida inteira, e eu confesso a vocês que eu venho disso, meu pai foi registrador de imóveis, eu trabalhei em registro de imóveis por 10 anos, acredite se quiser, renunciei ao registro de imóveis para ser advogado e ser sócio do Rafael, e aí, a vida inteira, um princípio chamado princípio da unidade da matrícula. Cada matrícula é um imóvel, o que é excelente, porque a gente pega uma matrícula, vê um imóvel, você não vê mais nenhuma confusão ali dentro. Aqui em São Paulo até existe a questão da transitoriedade, que você faz os registros todos, né, e muitos cartórios fazem isso. Antes de averbar a construção, você vai fazendo os registros das vendas de cada uma dessas unidades na matrícula-mãe, e depois aquilo se desdobra nas matriculinhas quando averba a construção e institui o condomínio. Perfeito. Mas no fundo, você vai ter o princípio da unitariedade da matrícula. Mas o que diz respeito à multipropriedade, a lei inovou. No sentido de, por exemplo, você tem um terreno, aprovei a construção de 3 edificações, cada edificação com 200 unidades. Eu vou ter o quê? Ao final da verbada construção, eu vou ter daquela matrícula mãe, eu vou desdobrar em 600 matrículas. Certo? Porque são 200 apartamentos por unidade, são 3 blocos, averbei as 3 construções, são 600 unidades, princípio da unitariedade da matrícula. Vida que segue para cada um deles. Certo? E tem as áreas comuns daquilo ali, que estão vinculadas pela fração do terreno numa estrutura de condomínio edilício. E a lei veio e disse o quê? Para que não tenha essa mistura, para que fique claro e que eu possa individualizar esse direito real, cada uma dessas 600 unidades autônomas aqui, cada um desses apartamentos, ou cada uma dessas unidades hoteleiras, tidas como unidades autônomas nesse sentido que eu falei antes, e mesmo aprovadas perante a prefeitura, se fosse o caso, você vai ter o quê? Até, porque são 7 dias o mínimo, 52 frações de tempo. Então, eu vou desdobrar cada uma das 600 matrículas em 52. Então, vamos multiplicar 52 por 600. Por quê? Porque eu vou ter uma individualização daquilo ali. Isso, é uma burocracia. Não, isso ajudou a gente raciocinar de forma muito clara a individualização daquele direito, daquela situação. Tá? E tudo isso vinculado a uma convenção de condomínio que vai tratar de toda essa relação de forma perene. E aí eu passo agora para o pessoal, porque aí agora nós vamos falar sobre os contratos. Só para traduzir para vocês, o que está em preto, na verdade, seria o que é a regra que hoje você trabalha com a multipropriedade. Tá? E o que está em vermelho seria o que seria uma operação, em tese, hoteleira em si. Né? E hoje existe uma conjugação dessas situações. E aí, passando para os contratos, a gente vai passar aqui a palavra para a Cíntia, mas acho que é importante também um breve histórico dessa questão da multipropriedade, né? Porque a gente acha que no Brasil a multipropriedade começou agora, não é verdade. A primeira onda de multipropriedade que a gente teve no Brasil foi mais ou menos na década de 70, década de 80. E não sei se todos aqui sabem, mas um exemplo emblemático, o Hotel Marina, no Leblon, aquele hotel que é um grande hotel, né? Ele é uma multipropriedade. E você teve outros exemplos de desenvolvimento de multipropriedade aqui no Brasil na década de 70 e 80, mas eles foram desenvolvimentos que não deram muito certo, do ponto de vista comercial, do ponto de vista operacional, e aí por isso a multipropriedade, o time sharing, na época que se chamava, né, ele não foi levado adiante como negócio. A gente começa a ver, então, ali mais ou menos nos idos de 2013, um desenvolvimento, de novo, desse tipo de negócio lá por Goiás e outras regiões turísticas que veem o potencial desse novo negócio imobiliário a ser feito. E aí, como todo empreendedor, né, o empreendedor começa a fazer esse negócio imobiliário, mas, como o Rodrigo pontuou aqui, do ponto de vista jurídico, a gente via ali alguns pontos de atenção. Né? A gente viu alguns pontos de atenção no mercado, e aí o mercado, acho que de maneira bem adequada, se mobilizou para se fazer essa legislação. E a legislação veio, a gente entende que num momento muito correto para o desenvolvimento desse mercado. Então, em 2018, a gente tem a 13777 sendo aqui promulgada. Antes disso, você já tinha alguns empreendimentos saindo de maneiras mais adequadas com relação
a sua estruturação jurídica, mas uma coisa que a gente ainda não viu nesse mercado de multipropriedade é a entrada de grandes players do mercado hoteleiro, né? Eu acho que players que precisam ter essa segurança para entrar no mercado ainda não conseguiam enxergar esse mercado de uma maneira segura para vir aqui a atuar. E agora uma coisa que a gente começa a enxergar é que você tem grandes players olhando com maior cuidado para isso, daí aqui a presença da Cíntia, e também olhando com esse maior cuidado, vão trazer aqui experiências de um mercado maduro, como o mercado do hotel, e a gente pede para a Cíntia, então, compartilhar como ela está vendo esse momento de mercado do ponto de vista jurídico mesmo, né? E o que a gente pode aproveitar da experiência da hotelaria para esses contratos que vêm sendo desenvolvidos aqui na multipropriedade. Bom dia a todos. Acho que é uma conversa super oportuna e é bem interessante a gente perceber como a multipropriedade ela dialoga bem, né, com as diversas estruturas de negócios hoteleiros, né? Então eu preparei um primeiro slide aqui para a gente, porque eu acho que vale a pena a gente recuperar um pouco como foi que o segmento hoteleiro, ao longo dos anos, ele foi se estruturando e se solidificando, né? Então, agora a gente tem um desafio novo com a multipropriedade para trabalhar e para pensar, né, em hotelaria, pensar em serviços hoteleiros, mas, ao mesmo tempo, existe toda uma curva de aprendizagem muito bem vivida ao longo de 40 anos, né? Então, se a gente olhar para trás, a gente vai lembrar de um boom no mercado imobiliário na década de 80, 90, com o lançamento dos flats, na sua maior parte estruturados com sociedades em conta de participação, trabalhando com rendas relacionadas a dividendos e aluguéis, né? A gente teve um pouquinho adiante uma evolução desse conceito, porque nos flats, para quem acompanhou isso na época, os flats eles foram concebidos com o conceito de residencial. Então, você tinha ali a ideia do pool, a entrada e a saída daquele poolista colocando a sua unidade à disposição para uma operação hoteleira. E isso era algo feito de maneira muito flexível, muito simples, com instrumentos particulares, como sessão, que você conseguia mobilizar essa movimentação com uma certa facilidade. Mas, por outro lado, por exemplo, nós tivemos uma barreira jurídica por muitos anos, que era a obtenção de licenças operacionais, licenças de funcionamento para esses flats que não tinham essa característica comercial, essa característica operacional. Daí, então, ainda com essa necessidade de evolução do desenvolvimento imobiliário hoteleiro, nós tivemos essa onda do condotel, né? E aí a gente percebe, de fato, que os advogados no mercado evoluíram muito no sentido jurídico da estruturação de um empreendimento imobiliário hoteleiro, né? A gente percebe no condotel, por exemplo, todo um trabalho de desenvolvimento, de estruturação imobiliária condominial muito bem articulada, muito bem preparada, e aí surge, então, do lado das operadoras hoteleiras, a necessidade de ter contratos que deem maior segurança jurídica, né? Então, nós não vamos ter mais aquela volatilidade do flat, aquela entrada e saída de polista, mas a gente vai considerar que só vai ser viável um condotel quando houver a totalidade das unidades à disposição da operadora hoteleira e quando a operadora hoteleira, por sua vez, tiver um contrato de longa duração. Então, daí a gente começa a ver contratos de locação de longo prazo sendo estruturados, uma evolução mais adiante para esses contratos trabalharem com aluguéis fixos, depois variáveis, e aí essa estrutura toda amadureceu, esses proprietários passaram a ser representados por mandatários, por empresas que trabalham com consultoria em asset management, em consultoria hoteleira, para dialogar no mesmo nível com as operadoras hoteleiras, defendendo esses interesses dos proprietários. Outras formas foram surgindo, a ideia da franquia atrelada a tudo isso, quando você quer diminuir o risco dessa operação ou o custo dela, sem usar uma grande operadora hoteleira, apenas uma empresa com essa expertise, e aí você se vale de uma marca que vai ter uma atratividade, que vai trazer demanda, né, para esse hotel. E aí agora a gente, mais recentemente, nos últimos 3, 4 anos, toda uma pressão envolvendo a questão da oferta pública, né, desses empreendimentos estruturados como condotel. Esse conceito agora aqui já me apropriando, porque ele está estabelecido e consolidado, é o entendimento da CVM, e a gente, de fato, não tem muito
o que discutir em relação a isso. Então, vejam, em 40 anos, houveram muitas mudanças, né, na forma de se estruturar o negócio hoteleiro em comparação com estruturas tradicionais, como a patrimonial, em que nós tínhamos clássicos contratos de administração, de franquia ou de locação. E daí, alguns comentários que eu acho que são interessantes a gente dizer, porque eles não mudam, né? O tempo ele passa, mas a necessidade do advogado militante nessa área, ela continua sendo a mesma, né? Sempre vai haver uma discussão entre aquilo que deveria ser minimamente uma responsabilidade do proprietário do hotel, seja ele dono do hotel como um todo ou dono de uma unidade hoteleira, e o que são as responsabilidades da operadora hoteleira na prestação do serviço, na operação do hotel, no estabelecimento de um padrão de acordo com uma marca, né? E aí eu preparei um outro slide, obrigada, Rodrigo, só para a gente poder ter uma ideia aqui dos desafios que a gente tem, falando objetivamente da multipropriedade, porque a multipropriedade, como o Rodrigo colocou, ela vai ser muito versátil, né? Então, quando a gente trabalhar com complexos, com projetos de multipropriedade, em que nós tenhamos uma unidade específica como hotel, isso tende a facilitar muito os processos ali de estruturação e de definição de contratos hoteleiros. Por quê? Quando você tem uma unidade hotel, você tem um proprietário que pode decidir por operar esse hotel diretamente e contratar uma operadora hoteleira para administrar, trazer esse know-how, trazer a riqueza da marca e a atratividade de uma marca, mas também pode haver uma locação para essa operadora hoteleira que vai se valer da sua própria personalidade jurídica para correr os riscos da operação e operar essa unidade. E aí facilita um pouco ali a convivência da oferta desses serviços hoteleiros para o complexo como um todo, porque aí você pode sim ter os serviços obrigatórios estabelecidos na convenção de condomínio, mas a gente também poderia ter aí um acesso a serviços opcionais, aqueles que os hotéis costumam oferecer com um pouco mais de estrutura e até versatilidade, criatividade, vamos assim dizer, e com determinados padrões. A situação se complexifica um pouco quando a gente trabalha com um complexo que não tem uma unidade hoteleira, porque aí a gente falar de contratar uma operadora hoteleira para prestar somente os serviços hoteleiros para o complexo de multipropriedade, a gente pode aí esbarrar, e os advogados vão ter aí alguns desafios para ajustar isso contratualmente, no desafio da viabilidade, né, do equilíbrio econômico desses serviços para os proprietários, né? Que tipo de marca definir, que padrão de serviço estabelecer para que esse empreendimento de multipropriedade continue atrativo e não tenha aí custos muito elevados para se manter determinados padrões, né? E aí a ideia de se estabelecer contratualmente todas essas condições. E aí eu acho que o cenário mais desafiador e que, de fato, há uma janela para a criatividade dos advogados, ao meu ver, é a estruturação da operação hoteleira dentro de um complexo de multipropriedade quando você não tem uma unidade hoteleira, mas também não se foi pensado esse complexo para ter apenas serviços hoteleiros, né? E aí a ideia da gente poder ter uma operadora hoteleira explorando a vacância dessas frações de tempo, dessas semanas, né? E aí a gente tem uma série de opções de contratos que podem hoje, pela curva, né, de aprendizagem que nós tivemos ao longo do tempo, atender bem a essas necessidades, mas ainda assim os advogados vão continuar muito demandados a estabelecer, ao meu ver, em 2020, vamos assim dizer, novos parâmetros contratuais, né? Realidades contratuais que, de fato, atendam às expectativas desses adquirentes, né, dessas frações de tempo, porque, de fato, a gente não conhece ainda o apetite desses adquirentes em termos de serviços, de padrões, mas esses advogados eles vão ter que imaginar e ainda assim desenvolver contratos que tragam essa segurança e essa longevidade para o empreendimento. Então, nós não podemos aqui imaginar que uma operadora hoteleira vai fazer todo um investimento num complexo como esse para ter uma operação anual ou bienal, como costuma acontecer na convenção de condomínio, na eleição de administradores e síndicos, né? A gente vai voltar a conversar sobre contratos de 5, 10, 15, 20. Eu tenho complexo de condotel com 35 anos de contrato estabelecido, né? E aí o advogado vai precisar cobrir todas as áreas atreladas a essa longa duração,
a essa diversificação de atividades, trazendo cláusulas contratuais, ao meu ver, bastante claras sobre a responsabilidade de cada parte, né, daquilo que cabe efetivamente ao proprietário, ao adquirente, e aquilo que cabe à operadora hoteleira. Critérios bastante objetivos sobre, por exemplo, a questão que foi trazida da manutenção e do investimento em FF&E, em CAPEX, né, para você manter essas unidades mobiliadas e bem estruturadas. Existe um entendimento já no segmento hoteleiro sobre o tempo mínimo de durabilidade desses bens, um mínimo de necessidade aí de recolhimento para que, no momento oportuno, exista uma renda ou um volume nesse fundo adequado para fazer frente a esses investimentos e manter esses empreendimentos atualizados, remodelados, competitivos, né? Então, o advogado hoje ele tem muitas lições aprendidas com os contratos existentes, mas existe uma oportunidade muito grande para se desenvolver e estruturar, na minha visão, contratos que possam atender melhor as expectativas da multipropriedade. E aí eu deixo aqui essas questões centrais, que sempre foram preocupações, como, por exemplo, a responsabilidade pela contratação dos empregados. Serão empregados do condomínio, serão empregados da operadora hoteleira, esses contratos precisam tratar isso com precisão. Como se darão, por exemplo, os riscos atrelados a esses empregados? Quem vai custear ou quem vai fazer frente a esses riscos durante a administração do complexo? Tudo vai ser do condomínio? Vai haver aí uma responsabilização da administradora hoteleira? A mesma coisa com a questão das licenças que são necessárias para a operação de hotel. E, no mais, todas as proteções jurídicas contratuais, tanto para aqueles que desenvolvem esse negócio, para aqueles que adquirem essas frações de tempo, como para aquelas empresas que vão atuar ofertando serviços hoteleiros. Acho que é isso por hora. E aí, nesse paralelo com a questão da hotelaria, o que a gente pode dizer é que, por enquanto, pelo menos nos empreendimentos que a gente vem estruturando, a gente ainda não viu empreendimentos sendo montados com SCP, né? A gente tendo ali a SCP que nem a gente via na questão do Condotel. A gente ainda não tem administradores hoteleiros se dispondo a eles alugarem as unidades autônomas, as unidades de tempo, né, para que eles venham a fazer essa exploração. Então, eu acho que o campo para atuação dos advogados, nessa estruturação agora, que os grandes players estão mostrando esse interesse, vai ser um campo realmente muito forte, né? A gente tem visto aqui, coisas que a gente tem visto. Usualmente, os bons empreendimentos são estruturados você tendo uma unidade autônoma hotel e as unidades de multipropriedade. Isso realmente facilita muito, como você disse. Algumas estruturações, você tem a questão das unidades comerciais também, sendo ali unidades autônomas, né? E em algumas situações você tem players que estão entrando aqui que demandam que o desenvolvedor mantenha pelo menos 30%, 20%, 15%, um percentual das unidades autônomas aqui, que sejam elas totalmente destinadas à exploração da atividade hoteleira. Eu só queria que, antes da gente passar para as perguntas, só fazer uma breve explanação sobre como está a questão da multipropriedade com relação à CVM. Tá? No mercado hoteleiro, a gente passou por esse trauma da CVM, né, com relação ao Condotel. 2013 ou 2014, a gente teve um stop order da CVM com relação a todas as transações de Condotel, dizendo que as transações de Condotel precisariam ser analisadas ali pela CVM. 2015, se teve uma deliberação da CVM que já dava nortes de como as transações de Condotel precisariam ser estruturadas para dali serem analisadas pela CVM. Em 2018, uma instrução normativa que termina com a discussão dizendo, olha, contratos de Condotel são sim qualificados como contratos de investimento coletivo. Sendo contratos de investimento coletivo, eles precisam sim ser submetidos à CVM, e o regramento está todo aqui na instrução normativa 602 de 2018. Com relação à multipropriedade, sempre se teve essa dúvida muito grande se a multipropriedade seria objeto de análise pela CVM, porque nos empreendimentos de multipropriedade, a gente vê
na maior parte dos casos, uma necessidade de se constituir pool de locações para essa exploração das suas frações de tempo, quando a sua fração de tempo está vaga. Tá? E a gente já teve agora uma decisão dada lá pela CVM, muito bem feita pelo nosso amigo Gustavo Gonzalez, e ela já deu os parâmetros da multipropriedade com relação à sua necessidade de análise pela CVM. CVM diz, multipropriedade, por si só, não precisa vir a ser analisada pela gente. Se a multipropriedade previr um pool obrigatório, tal qual se previa no Condotel, sim, a multipropriedade precisa ser analisada pela CVM. Se a multipropriedade previr um pool opcional, pode ser que a multipropriedade venha a ser, precise ser analisada pela CVM. Nesses casos, a gente vai precisar analisar o contexto, vai precisar analisar como é feita o esforço de venda do desenvolvedor desse produto de multipropriedade, porque o contrato de investimento coletivo, ele prevê uma oferta pública, então, esse esforço de venda, você está vendendo aquela unidade de tempo, você sugerindo que você esteja adquirindo aquilo para você ter um investimento, você está fazendo um investimento, um retorno do seu investimento, aquilo seria bem importante para que isso venha a ser qualificado como contrato de investimento coletivo. Você precisa ter um investimento, você precisa ter um retorno do investimento, você precisa ter um terceiro responsável por todo esse investimento que vai ser feito pela coletividade, e esse terceiro precisa ser remunerado. Se tiver essas características, o empreendimento pode vir, então, a ser analisado pela CVM. Tá? Então, a gente já tem esse balizador aqui com relação aos empreendimentos de multipropriedade. Quem quiser, então, estruturá-lo, precisa ficar atento à CVM, especialmente com relação aos seus esforços de venda, caso você venha estruturar esse pool de locações.